Oi, gente. Seguindo nossa série de tutoriais, agora a gente verá o sistema de interface do Unity, ou GUI, que é Graphical User Interface, que nada mais é do que os elementos gráficos que a gente tem na tela para informar, por exemplo, o placar de um jogo, o número de vidas de um personagem, o número de pontos. No nosso caso aqui, a gente verá o número de células coletadas, terá um indicador ali na nossa tela, o número de vida do LURPS e outras coisas que a gente verá adiante. Bom, começando aqui o nosso tutorial, a gente vai abrir aqui um script que está aqui na pasta de scripts, GUI, Game HUD. Então vamos dar aqui uma olhada nesse script. A gente vê aqui que ele tem um método chamado onGUI. Esse método aqui, ele é chamado durante o ciclo de jogo para mostrar na tela os elementos da nossa interface de usuário, interface gráfica de usuário. Então, tudo que é relacionado à interface gráfica de usuário, a gente chama dentro desse método. Então, a gente tem aqui uma classe chamada GUI. Depois vocês podem verificar a documentação do Unity. Por exemplo, se a gente vem aqui em Help, Scripting Reference, opa, ele não abriu aqui um HTML pra gente, muito estranho. É estranho aqui, o meu Unity não está abrindo um HTML, mas a gente pode vir aqui no Google e procurar onde que está isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode vir aqui na documentação do Unity e ver quais que são os métodos dessa classe GUI, o que pode fazer nisso. Isso aqui é muita coisa, eu não vou entrar muito em detalhe. O tutorial aqui realmente é um tutorial assim que serve mais como uma introdução geral aos conceitos do Unity, os conceitos gerais. Então eu não vou entrar em nenhum detalhe aprofundado em nenhuma dessas áreas do Unity, mas a gente consegue fazer um overview aqui com esse tutorial de cada uma das partes. Então no nosso caso aqui a gente tem esse script aqui. Depois vocês podem analisar aqui o código do script. A gente vê que ele tem aqui uma variável que a gente vai ter que criar um objeto aqui que é GUISkin. E ele tem aqui outros que é um vetor é uma imagem para health, para vidas do LURPS, e o do Fuel Cells Images, que é as células de combustível dele. Então, que ele vai mostrar lá na nossa tela uma imagem como se fosse um banner com um contador de células de combustível e vai mostrar também o contador de vidas dele. Então o que a gente faz com esse script aqui? A gente tem aqui um Game Object chamado Level Geometry. Então a gente clica e arrasta esse Game HUD para esse Level Geometry. Esse Level Geometry ele é responsável por todos os modelos do nosso cenário e também agora pelos elementos da interface de usuário, que a gente colocou esse Game HUD script aqui nele. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que esse Game HUD ele tem uma variável aqui chamada GUISkin. Essa variável GUISkin ela recebe um objeto do tipo GUISkin. Então a gente tem que criar um objeto GUISkin aqui em algum canto aqui. Eu acho que eu vou criar aqui dentro. Então eu venho aqui, Create New GUISkin. Então a gente vai dentro da pasta 3D Platformer Tutorial GUI e a gente cria esse GUISkin aqui.
Eu vou chamar esse GUI skin de... Deixa eu ver aqui o nome para esse GUI skin. Então a gente vai chamar ele de lerps tutorial skin. O que a gente vai fazer nele? A gente só vai mudar aqui a fonte desse GUI skin. A gente vai colocar Fluorid. Então, esse GUI skin aqui, o que é? É como se fosse um tema para a nossa GUI. No caso, a gente define a fonte que a nossa GUI terá. A gente define aqui, pode definir alguns elementos da GUI, como que será apresentado um botão, um text area, a gente define cor e outras coisas. Tudo estilo de uma GUI a gente pode definir aqui, mas a gente não vai se aprofundar nisso agora, nessa série de tutoriais. Mas aqui a gente poderia, por exemplo, definir a cor de um botão, as bordas e outras coisas também, e de outros elementos. Aqui a gente só vai mudar a fonte para Fluorid. E a gente tem esse Level Geometry. O que a gente pega e faz aqui? Pega esse lerps tutorial skin, clique e arrasta nessa variável GUISkin. Então agora a gente associou essa GUISkin lá, a gente vai falar assim que quando ele chamar o método onGUI, o script aqui vai usar esse GUISkin e vai utilizar aquela fonte Fluorid para mostrar os textos na tela. Então a gente tem que escolher aqui também, nesse nosso script, uma Health Image. Então eu tenho que vir aqui, Health, eu seleciono essa imagem aqui, GUI Health Ring, para isso daqui. O offset, eu não tenho certeza o que eu ponho aqui de offset por enquanto. Eu vou depois fazer uns testes. Depois a gente vai fazer um teste e a gente vê o que põe de offset aqui. Então a gente também precisa definir aqui uma array, ou seja, um vetor aqui de imagens para a nossa saúde, porque assim, nesse jogo aqui, o lerps não tem uma imagem só para mostrar a saúde dele. Então ele tem a saúde completa, que é a barra de energia, assim que a gente fala, barra de energia, eu acho que é um nome melhor, mas nesse caso seria um gráfico aí de energia. Então ele vai ter uma imagem para quando ele tiver com 1 ponto de vida, 2 pontos de vida, 3 pontos de vida e etc. Então eu posso vir aqui e tentar definir isso. Então onde esse primeiro elemento aqui eu ponho HealthPy 1, o segundo aqui faço a mesma coisa, HealthPy 2, terceiro aqui, elemento, HealthPy 3, quarto elemento, deixa eu só definir aqui também, HealthPy 4, e o quinto é um processo meio chatinho, mas eu poderia fazer já clicar aqui que seria mais rápido. Eu tenho ele aqui. Então, o que acontece? Quando o lerp estiver com a barra de energia completa, ele vai mostrar, eu acho que essa imagem aqui do HealthPy 6. Se estiver com 5 pontos de vida, vai mostrar esse HealthPy 5. Assim por diante. HealthPy Image Offset, eu vou deixar isso como está. Fuel Cell Images. Então a gente tem que definir aqui também uma imagem que ele vai mostrar ali para células de combustíveis. Será esse daqui, GUI Fuel Cell. E eu acho que por enquanto é só isso. Se eu clicar aqui, a gente vê que está tudo correto aqui por enquanto. Então a gente tem aqui agora essa carinha do lerps,
aqui, que é a imagem dele, que seria esse daqui, GUI Health Ring. Esses aqui a gente vê que ele tem aqui um gráfico aqui com um gráfico de pizza aqui com 6 partes aqui. Então a gente tem, esse daqui seria, cada um desses elementos aqui seria um Health Pie aqui. Então quando a gente perde um ponto de vida, ele vai removendo essas barrinhas de energia aqui desse gráfico. A gente vê aqui que a fonte que esses elementos estão sendo mostrados é essa fluoride aqui. Eu não sei se dá para eu abrir ela, mostrar ela, de fazer uma previsão aqui. Acho que aqui tem. Não dá para eu mostrar uma previsão dela legal, mas a gente dá para ver que aqui está funcionando. Então esse script aí, ele tem um GUI skin que vai chamar, que quando plotar texto, os textos serão mostrados nessa fonte fluoride, e a gente acabou definindo aqui o nosso GUI skin do jogo. Então eu acho que nesse tutorial aqui era só isso mesmo que a gente fará. Então a gente tem aqui tudo funcionando. Vamos ver aqui agora como que é. Então aqui funciona o seguinte. Funciona do seguinte modo. Toda vez que o LURPS coletar uma célula de combustível, esse número aqui irá diminuir. Então vai falar assim, ó, agora faltam não sei quantas células para você coletar. E no caso então agora está 18. Quando o LURPS morrer, o número de vida dele irá diminuir. Então esse sistema de gráfico, esse sistema de GUI aqui do interface de usuário, interface gráfica de usuário, ele ajuda a gente saber qual que é o estado do nosso jogo. Antes a gente não sabia o que estava acontecendo. Tipo, o LURPS ele passava, pegava uma célula de combustível, mas não tinha uma ideia de, por exemplo, quantas células de combustível ainda tinha no mapa. Se a gente morria, não tinha uma ideia quantas vidas o LURPS ainda tinha. Agora a gente já tem essa ideia aí. E a gente já tem tudo mostrando aqui na nossa tela. Então nesse tutorial era só isso, só que eu queria mostrar. Espero que vocês estejam gostando da série. E se estiverem gostando, se inscrevam no canal, divulguem os tutoriais. E é isso aí, galera. Até mais.